Beleza. Pessoal, o problema aqui, eu estou sem uma fase em casa, então eu estou sem a energia, energia das tomadas. Aí a internet caiu, né? Estou sem roteador. Peguei aqui do 4G do celular, mas estou fazendo o speed test aqui, o upload está bem baixinho, então pode ser que fique lento demais na hora de eu transmitir para vocês a apresentação, tá? Vamos ver. Vou compartilhar a tela aqui, vocês vão me dizendo. Se estiver cortando a imagem, muito lento para passar, né? Isso aí pode acontecer, tá bom? Boa tarde para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. E com você? Joia, tô joia. Muito bem, vamos ver. Acho que vai compartilhar. Compartilhando já com vocês? Ainda não? Não, ainda não. Ainda não, né? Ainda não, Sérgio, mas tem que aguardar um tiquinho. E o seguinte, Adriana. Agora foi, Sérgio. Foi? Foi. Tá bom. Vou passar aqui o slide, ver qual é a velocidade de upload. Vou passar agora. Passou? Passou. Foi imediato, né? Então tá bom. Porque às vezes ele fica, uma vez aconteceu isso comigo, ele fica lento nessa passagem, né? Teve uma vez que eu estava dando uma aula assim, e aí demorava uns 30 segundos desde que eu apertava para passar o slide até passar na outra. Aí não teve condições, né? Então, gente, vamos finalizar agora aquela parte de blocos econômicos, tá? A gente falou aí durante 2 aulas sobre a União Europeia, e a gente vai finalizar falando sobre o nosso Mercosul e vamos falar também sobre NAFTA. Mãe, traz meu chinelo, por favor. Traz o chinelo para ela. Desculpa, gente. Você que... Não tem problema. Faz parte. Deixa eu só ir aqui na nossa aula que é mais para trás. Aqui está na frente. Aqui, é esse aqui. Pronto. Esse aqui. Muito bem, gente. Mercosul. Beleza? Tá tudo certinho? Estão enxergando? Estão vendo? Tá tudo bem? Tudo bem. Tá tranquilo. Tá bom. Eu é que não estou conseguindo mexer aqui no controle. Eu quero ver o que está acontecendo aqui. Peraí. O professor de vocês é ruim nesse trem aqui. Pronto, vai assim mesmo. Tá bom? Beleza. Mercosul, né, é o nosso acordo econômico, existe desde o início da década de 90, e o termo, a sigla Mercosul, significa Mercado Comum do Sul. Tudo bem? O Mercado Comum do Sul, ele é formado por 5 países, sendo que um deles está temporariamente suspeito, tá? Então, os membros pioneiros do Mercosul são Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? São os membros desde o início da década de 90. Em 2012 entrou a Venezuela, mas essa mesma Venezuela foi suspensa do Mercosul, então ela está temporariamente fora por questões de não cumprir com a ordem democrática. É um dos critérios básicos do Tratado de Assunção, que é o tratado que criou o Mercosul, uma espécie de constituição do Mercosul, que sejam mantidas as instituições democráticas e, segundo os representantes do Brasil, do Uruguai, Paraguai e Argentina, a Venezuela rompeu com essas instituições democráticas. Segundo os outros 4 membros do Mercosul, o governo do presidente Maduro é uma ditadura disfarçada de democracia, mas é, na verdade, uma ditadura, e isso vai totalmente contra uma das questões essenciais do Tratado de Assunção, que é a ordem democrática. Beleza? Tudo bem? Oficialmente, o Mercosul foi criado em 1991, com esse tratado que eu falei, o chamado Tratado de Assunção. Tá? Mas a origem do Mercosul é um pouquinho anterior, não oficial, né? Ela é do ano de 1986, quando em 86 o Brasil, na época da presidência de José Sarney,
e a Argentina, na época, sob a presidência de Raul Alfonsín, assinaram o Tratado de Ushuaia, e esse tratado aproximava economicamente os dois países, ou seja, estabelecia um vínculo comercial mais profundo entre Brasil e Argentina. O que foi uma grande surpresa, né? Porque, afinal de contas, apesar de serem as duas mais importantes nações da América do Sul, e entre as mais importantes de toda a América Latina, Brasil e Argentina tinham relações comerciais muito fracas. Rivalidade sobrava entre os dois países, mas relação comercial era muito fraca. E durante a ditadura militar, tanto no Brasil quanto na Argentina, essas rivalidades elas foram potencialmente aumentadas. Inclusive, Brasil e Argentina chegaram a disputar uma guerra fria particular, né? Os dois países fortaleceram muito os seus quartéis militares próximos das suas fronteiras, e os dois países chegaram até mesmo a querer ter armas nucleares. Deu um empate de 0-0, ninguém fez, ninguém conseguiu, mas a rivalidade era muito grande. E o Tratado de Ushuaia, em 1986, ele acabou aproximando comercialmente esses dois países depois do fim das ditaduras militares, já era Sarney e Raul Alfonsín na Argentina, e já era pós-governo militar, e isso trouxe uma aproximação comercial. Aí, em 1990, Brasil e Argentina convidaram 3 países, além dos dois, para criarem o Mercosul, né, para criarem um acordo econômico. Os convidados foram Paraguai, Uruguai e Chile. O Chile se negou a participar do Mercosul, porque o Chile estava em negociações com os Estados Unidos para fazer um acordo bilateral, um acordo comercial com os Estados Unidos. O Chile rejeitou participar do Mercosul, Uruguai e Paraguai aceitaram. Daí, em 1991, foi criado oficialmente o Mercosul, no ano seguinte ao convite, com a assinatura do Tratado de Assunção. A integração começou em 1995, ou seja, em 91 é a criação oficial, em 95, 1º de janeiro desse ano, começam as relações comerciais, e essas relações comerciais são pautadas no objetivo de se tornar uma união aduaneira. Lembra da primeira aula de blocos econômicos, quando a gente botou os estágios de integração. Zona de livre comércio é o mais simples, união aduaneira é o estágio acima, mercado comum o estágio acima e união monetária o estágio acima. O Mercosul tem como objetivo básico ser uma união aduaneira, tudo bem? Embora o nome sugira mercado comum, né? Mercado comum do Sul, é na verdade um fake, uma pegadinha, tá? O Mercado Comum do Sul é, na verdade, uma união aduaneira. O que é uma união aduaneira? É aquela que busca reduzir até eliminar as tarifas alfandegárias para livre circulação de mercadorias, e é também uma união aduaneira, a gente já conversou sobre isso, o estabelecimento de uma tarifa externa em comum, ou seja, os membros daquele acordo, quando vão negociar com outros países, cobram sempre a mesma tarifa alfandegária. E dentro da União Aduaneira, os países não têm liberdade para negociar sozinho a participação em outros acordos econômicos. A negociação tem que ser em bloco, não o Brasil com um acordo, e sim o Mercosul com outro acordo. Tudo bem? Beleza? Professor, mas o nome Mercado Comum, Mercosul, né? Mercado Comum do Sul. Será que o Mercosul não quer um dia virar um mercado comum? Provavelmente sim. E o que precisa, além de conquistar esses objetivos plenamente aqui, para se tornar um mercado comum? A livre circulação de pessoas. O Mercosul já fez alguma coisa em relação à circulação de pessoas? Já fez uma porção de coisas. Como, por exemplo, você já pode entrar nos países membros do Mercosul apenas com a sua identidade, não precisa mais de passaporte, né? Você tem muita facilidade de conseguir visto para estudo, né? Para estudante na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Você também tem facilidade para conseguir visto de trabalho. Então, muitas facilidades foram criadas, mas não há livre circulação de pessoas. Você não pode simplesmente entrar com a sua identidade na Argentina e ficar mais do que 3 meses lá, que é o período de turismo, tudo bem? Qualquer coisa acima de 3 meses, você tem que ter outros tipos de autorização, de estudo, de trabalho, que aí é uma questão burocrática para o governo da Argentina, tudo bem?
Isso não acontece na Europa, onde há livre circulação de pessoas. Então, aqui não tem livre circulação de pessoas. Aqui já tem livre circulação de mercadorias, ou seja, as tarifas alfandegárias já foram todas eliminadas? Não. Elas reduziram em alguns setores. Não foi uma redução tão significativa assim. Ainda, né? E ainda mesmo porque a gente está falando de um acordo que começou a funcionar em 95, então já são 25 anos de existência. Em 25 anos de existência, era de se esperar que o livre comércio já tivesse completamente estabelecido entre os países membros, e o Mercosul conseguiu um pouco mais de um quarto do que seriam seus objetivos de redução de tarifas alfandegárias. E a tarifa externa em comum também é outro objetivo do Mercosul para se consolidar como união aduaneira, que não foi por completo, nem perto da metade alcançado. Então, existe tarifa externa em comum para alguns tipos de produtos que os quatro importam de fora, mas apenas em alguns tipos de produtos. Na maior parte dos produtos não há isso. Beleza? Então, o Mercosul é um acordo que tem como objetivos chegar nessa questão da união aduaneira, mas apesar de 25 anos de existência, não chegou perto ainda dos seus objetivos finais. Então, não vamos dizer que é um fracasso. Não vamos dizer que é um fracasso. É um semi-fracasso, né? Mas veja, algumas coisas tem de legal no Mercosul. Por exemplo, gerou um comércio entre países sul-americanos, particularmente entre Brasil e Argentina, coisa que não existia no passado, né? Veja aqui uma desigualdade que existe na riqueza entre os países do Mercosul. Esse gráfico de Pitts, ele mostra o PIB, né? Produto Interno Bruto dos membros do Mercosul. Então, isso aqui tudo dentro do Mercosul, ou seja, cerca de 3/4, quase que 3/4 do PIB do Mercosul é o PIB brasileiro, né? Em segundo lugar, a Argentina. Tudo bem? Depois a Venezuela, e a gente sabe que essa participação da Venezuela está encolhendo, né? Mesmo porque a gente não tem dados tão recentes da Venezuela, até tem dados recentes da Venezuela, mas são 101% não confiáveis, né? E temos aqui os PIBs do Uruguai e do Paraguai, que são muito pequenininhos, né? Paraguai aqui, Uruguai aqui. Então veja que o Brasil, olha só, é a grande potência dentro do Mercosul, né? Que não conseguiu chegar perto dos seus objetivos finais, mas ao menos trouxe mais comércio, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, em relação ao Brasil, as exportações brasileiras para os países do Mercosul entre 1990 e 2000. Então, veja que as exportações do Brasil para o Uruguai, Paraguai e Argentina, em 1990, eram ridículas em se tratando de países que têm fronteira com a gente, né? Em se tratando de países vizinhos. E veja como nesses 25 anos aqui de análise do gráfico, como que essas exportações cresceram de forma muito significativa. Então, embora não tenha alcançado seus objetivos nem de perto, o Mercosul ele tem importância econômica para o Brasil, tem importância econômica para os seus membros. Ele gerou um comércio que antes era quase que inexistente. Vejamos aqui a situação do Brasil, por exemplo. Comércio externo brasileiro. Esses dados são de 2018, os de 2019 estão difíceis de conseguir, tá, gente? Porque a paralisia da pandemia paralisou os dados, paralisou tudo, né? Os dados de 2019 a gente consegue em 2020, né? Então, muitos dados de 2019 ainda não estão disponíveis. O Ministério da Indústria e Comércio ainda não divulgou fechado as exportações e as importações brasileiras. Mas não mudou nada tão significativo estruturalmente de 2018 para 2019. Então, veja, exportações brasileiras de janeiro a dezembro de 2018, exportações para quem a gente mais vendeu, 26% das nossas exportações foram para a China, 12% para os Estados Unidos e 6% para a Argentina. Veja, então, que a Argentina, membro do Mercosul, é o nosso terceiro parceiro comercial no que diz respeito às exportações. De quem o Brasil mais compra? Primeiro, a China. Então, veja que a China é o nosso principal parceiro comercial, tanto em compra de nossos produtos quanto em venda para a gente.
Os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial da gente e a Argentina é o terceiro parceiro comercial. Então, embora o Mercosul não seja o sucesso esperado, o comércio com a Argentina é muito importante para a economia brasileira. A gente está falando de 6% do nosso comércio, tanto do que a gente vende quanto do que a gente compra. E isso gera um volume financeiro bastante significativo. Mais alguns dados do comércio externo. O comércio Brasil e Argentina, tudo bem? 2018, 26% do que o Brasil exporta para a Argentina são automóveis de passageiros. Tá? Uma das indústrias que mais se beneficiou com o Mercosul foi a indústria automobilística. A indústria automobilística ela promoveu uma integração fortíssima nessa questão do Mercosul, tanto que nós temos carros que são montados no Brasil e vendidos na Argentina, e parte desses carros montados no Brasil usam algumas peças argentinas. Então, a Argentina exporta peça para a gente monta com parte dessas peças carro no Brasil e exporta o carro para a Argentina. E vice-versa acontece do mesmo jeito. Peças brasileiras vão para montadoras na Argentina, que montam alguns carros lá, que são vendidos aqui no Brasil. Então, uma das indústrias que mais se beneficiou do Mercosul, e é uma das áreas onde o Mercosul baixou bastante as tarifas alfandegárias, foi exatamente esse setor de autopeças, o que facilita uma produção compartilhada pelas indústrias automobilísticas. Então, tem montadora Ford no Brasil, tem montadora Ford na Argentina. Tem montadora Volkswagen no Brasil, Volkswagen na Argentina. E elas trocam essas mercadorias, trocam essas peças da sua produção. É quase que um sistema de livre comércio. Essa é uma área que foi legal no Mercosul. Beleza? Veículos de carga, parte de peças e veículos, tá vendo? Outros produtos manufaturados, aí entra aqui geladeira, televisão, etc. Muita coisa que é produzida na Zona Franca de Manaus, tá? A gente exporta para a Argentina. O que a gente mais compra da Argentina? Veículos pesados e veículos de passageiros. Olha só, a gente mais vende carro e compra muito carro deles também. É a integração desses setores. Muitos caminhões vêm aqui, né, para o Brasil. Compramos trigo da Argentina. A nossa produção de trigo não abastece o nosso mercado interno. A produção de trigo do Brasil só consegue abastecer 1/3 da necessidade brasileira, e a gente é um grande consumidor de trigo, pão, farinha, por aí vai, né? Pão, macarrão. E aí a gente precisa importar trigo, né? O maior, na verdade, exportador de trigo para o Brasil é a Argentina. E outros produtos agrícolas aqui, entre eles cevada em grãos. Beleza? Saldo comercial entre Brasil e Argentina. Superávit para o Brasil, ou seja, o Brasil ganha mais vendendo para a Argentina do que perde comprando da Argentina. Então, se a gente pegar entre o que a gente vende menos o que a gente vende, né? Logo entra dólar por a gente vender, menos o que a gente compra, logo sai dólar quando a gente compra, o resultado é positivo. O Brasil é um saldo de 3.900 milhões, ou seja, 3 bilhões e 900 milhões de dólares. É um superávit na balança comercial, o que é bom para o Brasil, evidentemente. É isso, gente? Comércio Brasil-Uruguai. O que a gente mais vende para o Uruguai? Óleos brutos, petróleo. Tudo bem? E vendemos outras coisinhas aqui, automóvel de passageiro também, tá? Nessa cor aqui são os manufaturados. E vendemos outras coisinhas, mas o que a gente mais vende para o Uruguai é petróleo e automóveis. O que a gente mais compra do Uruguai? Malte inteiro ou partido não torrado, não me pergunte o que é, por favor. Outros produtos manufaturados, leite, creme de leite, concentrado com adição de açúcar, etc. Artigos de plástico. Olha, o Uruguai é um grande produtor de garrafa PET, acreditem, né? O Uruguai produz muita garrafa PET e a gente é um grande importador de embalagens uruguaias, né? Principalmente as garrafas PET. Então, esse é o comércio Brasil e Uruguai. O saldo ele é positivo para o Brasil. A gente vende mais para o Uruguai do que compra, e o saldo é positivo em 1 bilhão e 800. Eu, como estou, por algum motivo, sem visualização do controle, tem alguma coisa aqui? Não, né?
Tem nenhuma pergunta? Não, beleza. Continuamos aqui nessa relação comercial entre o Brasil e os países do Mercosul, Brasil e Paraguai. O que a gente mais vende são produtos manufaturados para o Paraguai, tratores, vendemos cerveja, máquinas e aparelhos agrícolas, adubos e fertilizantes, automóveis. E o que a gente mais importa? Fios, cabos e condutores para uso elétrico, indústrias que tem no Paraguai que produzem isso. Agora, a maior parte da nossa importação mesmo, né, a soma disso aqui é a soma de produtos agrícolas. Arroz, milho, trigo, carne bovina, soja. Muita gente fala, poxa, o Brasil é um grande exportador de soja. Por que a gente importa soja também? Isso aqui é bem interessante. Isso aí foi até uma pergunta uma vez na Unesp, né? Como é que a gente pode importar soja do Paraguai se a gente é um grande exportador de soja? Porque muita soja vem do Paraguai para o Brasil para ser manufaturada no Brasil, para ser transformada, por exemplo, em óleo de soja. Tudo bem? Então, a soja vem de lá para cá. Então, isso significa uma importação para aqui ser manufaturado e depois exportado ou consumido no mercado nacional. Tudo bem? Então, isso aí acontece, esse tipo de coisa. A mesma coisa com a carne bovina, né? Aqui a gente tem importação de carne bovina porque muitos frigoríficos estão no Mato Grosso do Sul, e há uma carência de frigoríficos lá no Paraguai. Aí eles acabam, essa carne entra no Brasil e é aqui processada. Tudo bem? Por isso que aparece aqui como importação. A gente vende mais para o Paraguai do que compra. O saldo Brasil-Paraguai é positivo para o Brasil. E, por fim, a Venezuela, né, que são dados de 2018, mas a Venezuela está em crise absoluta. O que a gente mais vende para eles é arroz, principalmente lá de Roraima, que é um estado que tem uma boa produção de arroz, soja e demais produtos agrícolas. O que a gente mais compra? Álcools, acíclicos e seus derivados halogenados, se vira para descobrir. Energia elétrica, isso aqui é muito importante. O Brasil compra energia elétrica da Venezuela, tá? O estado de Roraima não é interligado ao sistema elétrico brasileiro. Inclusive, a gente vai, na semana que vem, começar a fonte de energia, eu vou dar uma ênfase nisso. Roraima não é interligado ao sistema elétrico brasileiro. Então, produção de energia hidrelétrica que é feita no Brasil não chega em Roraima. A energia elétrica de Roraima é feita através de usinas termoelétricas. Aí eles compram diesel da Venezuela para fazer as termoelétricas funcionarem e compram diretamente também energia elétrica da Venezuela. Né? Então, isso é uma vulnerabilidade do estado de Roraima. A gente importa energia elétrica também como esse subproduto do petróleo aqui, a nafta. O saldo é positivo para o Brasil, em 406 milhões. A gente vende mais do que compra da Venezuela. Portanto, no Mercosul, o Brasil tem saldo positivo com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai e com a Venezuela, embora a Venezuela esteja suspensa no Mercosul. Ou seja, o Mercosul, apesar de não ser esse sucesso todo, apesar de não ter alcançado seus objetivos, é importante para a economia brasileira? Sim. Aí muita gente pergunta, professor, mas os outros todos perdem para o Brasil? Então, o Mercosul é importante para a gente, mas não é importante para eles. É importante para eles também, mesmo que eles percam no comércio com o Brasil. Tudo bem? Mesmo que o balanço seja mais positivo para o Brasil do que para eles. Porque, por exemplo, se o Uruguai não vendesse suas garrafas PET para o Brasil, ia vender para quem? Para Marte? Para Júpiter? Não, né? O Brasil, que é vizinho ali. Então, nós somos compradores desses países, mesmo que a gente tenha uma vantagem no comércio, por ser uma economia mais forte. As economias mais fortes têm mais vantagem no comércio do que as economias mais fracas dentro do conjunto regional aqui. Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo bem? Alguma pergunta? Estamos indo? Beleza, então vamos embora. Maiores vulnerabilidades do nosso Mercosul. 3 questões são questões aí que tornam o nosso Mercosul um acordo que tem problemas, né, que tem suas vulnerabilidades, que são impeditivos para o Mercosul ter se integrado melhor, como aconteceu na União Europeia. Né? Primeiro, a baixa competitividade econômica dos países que compõem o Mercosul. A nova política comercial brasileira, já é com o governo Bolsonaro, que é uma política comercial que ela tem várias restrições às condições do Mercosul, e as instabilidades econômicas e também políticas dos países membros. São países que parecem estar em montanha-russa, econômica e política. Né? Está em cima, está embaixo, está em cima e está embaixo, e tudo isso gera, evidentemente, é uma vulnerabilidade. Né? Com relação à baixa competitividade econômica, né? O que a gente pode citar? Né?
A gente pode falar, por exemplo, do custo país, né? O que é o custo país? O quão caro é o país para o sistema empresarial? O quão caro é o país em termos de competitividade? Então, a gente chama custo país. No caso aqui, o custo Brasil, né? Como é que é o câmbio brasileiro? Valorizado, desvalorizado? É um câmbio estável ou ele é muito volátil, fica subindo e descendo diante de qualquer crise, né? Isso aí tira a competitividade do país, faz parte do custo Brasil. Quanto que custa para você conseguir dinheiro emprestado para poder investir? As taxas de juros são altas, são baixas? É fácil conseguir empréstimo em bancos públicos ou privados, né? Como é que é a burocracia desse país? Ou seja, o excesso de processos, de papelada, né? De dificuldades para você conseguir alguma coisa. Como é que é a carga de impostos, a carga tributária? Alta, isso aumenta o custo. Baixa, diminui o custo. Muita burocracia, aumenta o custo. Encargos trabalhistas altos, aumenta o custo, baixo, diminui o custo. Tá? Quanto menor o custo do país, mais competitivo ele vai ser no mercado internacional. A questão energética no país é segura, há estabilidade energética, a economia pode crescer, que há suporte energético para isso. Como é que a infraestrutura de portos, de estradas são eficientes, né? Facilitam o transporte, barateiam os transportes? Então, tudo isso é o que a gente chama de custo país. Beleza? Tudo bem? Em pesquisa realizada há 3 anos atrás, com 61 economias com 61 países, saiu o ranking dos países entre esses 61 mais competitivos, né? Ou seja, que tem custo menor, o que torna mais ágil, mais fluida, né? A competitividade, né? A participação no mundo dos negócios. Esse ranking colocou em primeiro lugar Hong Kong, em segundo, Suíça. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, Singapura. Suécia, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Noruega. São 61, né? O Brasil foi analisado? Foi analisado. O Brasil ficou em 57 entre os 61 analisados. A Venezuela ficou em 61. Paraguai e Uruguai, membros do Mercosul, não foram analisados nessa pesquisa. A Argentina se saiu melhor do que o Brasil, mas na 55ª posição. A melhor posição na América do Sul foi a do Chile, 36º. Então, veja que o Brasil é um país com baixa competitividade. Por quê? Os países do Mercosul têm baixa competitividade porque o custo país é elevado. Então, isso torna a gente menos competitivo no mercado internacional, o que dificulta, evidentemente, o nosso acordo. Tudo bem? O nosso Mercosul. Tá? Sérgio, Pois não. desculpa interromper. Não, pode perguntar na hora que vocês A quiserem. Venezuela já estava em crise antes da pandemia? A Venezuela já estava em profunda crise econômica antes da pandemia, com inflação completamente descontrolada, a inflação batendo casa de milhares % ao ano, com desemprego altíssimo, com desabastecimento de produtos, ou seja, uma carência de produtos, um racionamento absoluto, desde serviços como energia elétrica até produtos de necessidade básica como papel higiênico, por exemplo. Tudo bem? E a crise da pandemia veio apenas jogar uma pá de cal na economia combalida da Venezuela. Perfeito? Outra questão, a nova política comercial brasileira com o presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro, ele bota assim como uma prioridade uma aproximação não só política, mas econômica com os Estados Unidos da América, né? Inclusive, teve um problema com a China no início do seu governo, mas o Brasil conseguiu contornar, né? E ainda mantém aí, quer dizer, mantemos, né, boas relações econômicas com a China, afinal de contas é só o nosso primeiro parceiro comercial. Mas essa política de aproximação econômica com os Estados Unidos, que é o nosso segundo parceiro comercial, em alguns casos, gera problema no Mercosul, como, por exemplo, a questão do trigo, né? O que o Brasil... Aqui a notícia falando que ele deve, não, mas isso já aconteceu. O Brasil, depois da primeira visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, ele derrubou as barreiras para a importação de trigo dos Estados Unidos. E a gente lembra que o maior vendedor de trigo para o Brasil é a Argentina.
Quando o Brasil derrubou, acabou com todas as tarifas alfandegárias para importar trigo dos Estados Unidos, e a produção de trigo americana ela é gigantesca, ela é altamente eficiente, o que traz o trigo deles a um custo um pouco mais baixo em termos de produção, porque ela é muito tecnológica e em grandes propriedades, isso está começando a trazer muito trigo importado dos Estados Unidos para o Brasil. E aí, evidentemente, quem compra o trigo, que não é o governo, são as empresas, são os importadores, vão preferir o trigo mais em conta, mesmo que venha de mais distante, como nos Estados Unidos. Então, essa política comercial, ela prejudicou diretamente a importação de trigo da Argentina, prejudicou diretamente os produtores argentinos, o que gerou chateação do governo da Argentina. O problema não foi só derrubar essas barreiras de importação de trigo dos Estados Unidos, que prejudicou a Argentina. O problema maior também foi o fato de ter feito isso e não ter comunicado a Argentina, não ter negociado com a Argentina, não ter falado no Mercosul, nas reuniões do Mercosul, que o Brasil tinha essa intenção. Sabe? Então, isso é uma vulnerabilidade, né? Se dessa política comercial não houver um acordo, uma discussão, a coisa fica bastante complicada. Somado a isso, a gente tem as instabilidades econômicas e políticas dos países membros, né? A Venezuela, em profunda decadência política e econômica, e vivendo uma verdadeira ditadura, foi suspensa pelos países membros, né? Mercosul suspende Venezuela por ruptura da ordem democrática. Então, o país que entrou em 2012, 4 anos depois, já estava suspenso, né? A Argentina, o Brasil passou por um impeachment recentemente. Isso é estabilidade política. O Paraguai também, em 2012, passou por um impeachment do presidente Fernando Lugo. Isso é uma estabilidade política que gera estabilidade econômica, né? O governo da Argentina, eu falei isso para vocês no começo de blocos econômicos, está ameaçando, quer dizer, já iniciou um processo de retirada da Argentina das negociações entre um acordo que foi fechado no ano passado, em julho do ano passado, que foi muito comemorado pelo governo Bolsonaro, que foi o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, né, para formar uma zona de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. E a Argentina está saindo dessa negociação, dizendo que esse acordo vai prejudicar a economia da Argentina. Aí o presidente Fernandes, da Argentina, disse que é melhor a Argentina não participar dessas negociações, só que não participar dessas negociações significa dizer que a Argentina não vai assinar a ratificação do acordo Mercosul-União Europeia. E se a Argentina não ratificar, não existe esse acordo, porque no Mercosul tudo tem que ser negociado em bloco. Aí o Brasil tem uma sinuca de bico, né? Ou, para manter esse acordo, expulsa a Argentina do Mercosul. O que significa romper com a Argentina no Mercosul? Perder o seu terceiro maior parceiro comercial, ou mantém a Argentina e deixa a União Europeia, ou tenta convencer a Argentina. Ocorre que o presidente Alberto Fernandes, da Argentina, ele é da ala política da ex-presidente Cristina Kirchner, né? E a Cristina Kirchner, ela tem uma tendência de esquerda. E o governo atual, nosso, é um governo mais de direita. E quando o Alberto Fernandes foi eleito, houveram, assim, críticas pesadas do Bolsonaro em relação a ele e de ele em relação ao Bolsonaro, né? Até mesmo antes dele ser eleito, durante as eleições, o governo brasileiro abertamente, dado Bolsonaro, disse que era completamente contrário à vitória de Fernandes. Então, essas diferenças políticas também gera uma vulnerabilidade no Mercosul, o que pode ameaçar, inclusive, esse acordo Mercosul-União Europeia. Tudo bem? Beleza? Aproveitando, vou só rapidamente dar uma passada nesse acordo Mercosul-União Europeia, né? A gente nem sabe se ele vai para frente, mas, né, é o Mercosul e aqui a União Europeia, né? Aqui as bandeirinhas, né, dos dois países. A União Europeia, 28 países, já está errado isso aqui, tá? Porque desde janeiro desse ano, 27, saiu o Reino Unido, tá? 27 países. O Mercosul, 4, né? Porque a Venezuela está suspensa. Então tá errado os dois, beleza? Tá errado não, né? Esse aqui tá certo, mas a Venezuela faz parte do Mercosul, mas por enquanto está suspensa. São 510 milhões de habitantes na União Europeia, e se desconta aí 60 milhões do Reino Unido, e 263 milhões no Mercosul. Então, mais países, mas com uma população muito maior aqui. O território da União Europeia são 4,4 milhões de quilômetros quadrados e o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, 11 milhões. Agora, olha o PIB.
O PIB em bilhões é 18,75. 18,75 bilhões de dólares. Na verdade, está errado isso aqui, gente. Está errado, tá? O PIB é 18,75 trilhões de dólares. Trilhões, porque só o PIB da Alemanha é de 2,7 ou quase 3 trilhões de dólares, tá? Trilhões. E o PIB do Mercosul, 2,5 trilhões de dólares. Mas mesmo assim, a gente vê aí a brutal diferença entre as duas economias, entre os dois blocos, né? União Europeia e Mercosul. Aqui não está muito legal essa imagem, mas deixei ela assim mesmo, tá? O Mercosul, não o Brasil especificamente, a União Europeia, não o bloco, né? Quem são as maiores exportações e importações para o bloco, né? Então, o maior comprador do Mercosul, primeiro, China. Segundo, o conjunto de países que formam a União Europeia. Terceiro, os Estados Unidos. Quarto, Chile, que está fora do Mercosul, e outros países, tá? Os maiores vendedores para o Mercosul, China, União Europeia, Estados Unidos, aí entra o México aqui no lugar do Chile, tá bom? Agora, na União Europeia, quem são os principais compradores de produtos europeus? Disparado na frente, Estados Unidos, depois China, depois Suíça, depois Rússia, depois Turquia, depois Japão, Noruega, Coreia do Sul, Índia, e lá embaixo aparece o Mercosul. Tudo bem? Então, enquanto a União Europeia ela representa a segunda parceira comercial do Mercosul, o Mercosul representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 10º parceiro comercial da União Europeia. Tudo bem? Então veja que é um acordo legal, mas ele é um acordo de mais significado para o Mercosul do que propriamente dito para a União Europeia. Concordam? Tudo bem? Porque a União Europeia representa, os 27 países da União Europeia representam muito mais em termos de comércio com a gente do que a gente com eles. Beleza? E o que esse acordo pode trazer? Um aumento desse comércio, né? Quem sabe, inclusive, um aumento da participação do Mercosul dentro da Europa e, evidentemente, um aumento da participação da União Europeia dentro do comércio do Mercosul. Tudo bem? A relação Mercosul-União Europeia em termos de exportações e importações. Então, ela vai oscilando, né? Aqui são as exportações do Mercosul e aqui são as importações que o Mercosul faz na União Europeia. Veja que na última medição, 2018, o Mercosul exportou mais do que vendeu mais do que comprou, exportou mais do que importou da União Europeia. Então, a relação para o Mercosul é positiva, a gente vende mais do que compra, mas em alguns momentos esteve empatado, em outros momentos da história não muito distante, a União Europeia vendeu mais para a gente, né? Vendeu mais do que a gente comprou deles, vendeu mais para a gente do que a gente vendeu para eles. Beleza? Mais alguns dados sobre esse acordo, se ele for para frente, né? Mercosul, União Europeia. A Europa se compromete a eliminar tarifas de importação de produtos importantes vendidos pelo Brasil, né? A Europa já disse que, imediatamente, quando o acordo começar a valer, óleo vegetal brasileiro entra sem tarifa nenhuma na Argentina. Uva de mesa brasileira entra sem tarifa. Peixe entra sem tarifa e sua maioria das espécies, tá? Para o café brasileiro entrar lá sem tarifa, depois de 4 anos, começando, fumo 4 anos, fumo manufaturado, quer dizer, o cigarro, 7 anos e a maçã 10 anos. Tudo bem? Mais algumas coisas sobre o comércio. Produtos brasileiros que vão entrar na Europa, só que com cotas. Tudo bem? De quantidade, tá? Então, o açúcar. 180 mil toneladas de açúcar podem ser exportadas para a Europa sem tarifa alfandegária, por ano. Passou de 180 mil toneladas, qualquer tonelada acima disso já vai pagar tarifa. Entenderam como é que é? Idem com a cachaça, 2,4 mil toneladas. O etanol brasileiro, 450 mil toneladas. A carne de frango, né? Somente carne de frango, 480 mil toneladas. O milho, a gente vai poder exportar. O arroz e a carne bovina, tá? 90 mil toneladas vão entrar, mas sem tarifa zero, com tarifa de 7,5%. Acima de 99 mil, tarifas mais altas. Tudo bem? Produtos da União Europeia que vão entrar de cara aqui no Brasil sem pagar imposto. Malte, uísque e azeite. Beleza? Produtos da União Europeia que terão cotas anuais de importação para entrar no Mercosul. O queijo,
30 mil toneladas entra sem tarifa, acima disso tem tarifa. Leite em pó, 10 mil toneladas entra sem tarifa. E a fórmula láctea infantil, não sei por quê, 5 mil toneladas. Produtos da União Europeia com regras especiais, o vinho vai ter total liberalização tarifária daqui a 8 anos, após 8 anos que o acordo começar. Só depois de 8 anos a gente vai comemorar. Garrafas até 5 litros de champanhe. E os espumantes até $8 por litro não vão ter tarifas. Então, essa é a base aí de algumas coisas do acordo União Europeia-Mercosul. Se ele vai para frente ou não, a gente tem que esperar para ver como é que as coisas vão andar. Não andam bem com essa saída da Argentina. E não andam bem também nas relações amistosas. Não está tendo uma boa relação amistosa entre governos. Bolsonaro e Emmanuel Macron, presidente da França, já trocaram farpas pesadas, né? Bolsonaro também fez algumas críticas pesadas à primeira-ministra Angela Merkel, né, da Alemanha, o que gerou aí uma reação contrária, né? Então, politicamente, essas relações políticas não legais podem jogar água nesse acordo também, né? Os Estados Unidos, o Trump disse ontem pela segunda vez que pode vetar a entrada de brasileiros nos Estados Unidos por conta de que o Brasil tende a ser o maior ou o segundo maior epicentro da epidemia, né, que está crescendo aqui muito no país. Então, o brasileiro pode ficar proibido de entrar nos Estados Unidos até essa situação passar ou por mais longo tempo. E isso pode acontecer também com a União Europeia. Já há líderes europeus querendo barrar a entrada de pessoas que venham de países onde a epidemia está fora de controle. Um desses países é o Brasil, né? E a gente sabe que o brasileiro, para entrar na União Europeia, não precisa de visto, igual precisa para os Estados Unidos. O brasileiro entra na Europa sem visto, tá? O visto é automático, tá bom? E a Europa pode levantar novamente uma questão de visto ou simplesmente, por questão sanitária, barrar a entrada de brasileiros. Então, tudo isso aí pode gerar mais crises políticas, mais crises diplomáticas, o que pode prejudicar esse acordo. Então, um acordo interessante, mas que tem tudo para dar errado, mas que seria muito bom que desse certo. Perguntas? Estou falando, hein, gente? Vamos lá, me ajuda. Vamos, gente. Professor, Tudo Oi. bem. eu não entendi muito bem esse negócio da Argentina ter saído. É porque, calma, ela tá no Mercosul, mas ela saiu em alguma... Eu não entendi muito bem, pode explicar de novo, por Pelo favor? seguinte, o Brasil assinou ano passado esse acordo Mercosul-União Europeia, né? Aí, nesses 2, 3 próximos anos, são as negociações do acordo, né? Aqui a gente já está vendo algumas negociações que já foram fechadas. Acontece que a Argentina saiu dessas negociações, dizendo que fechar esse acordo com a União Europeia vai ser prejudicial para o governo da Argentina. Que o governo da Argentina já está sofrendo com a pandemia do coronavírus e fechar esse acordo com a União Europeia vai prejudicar a economia da Argentina de que modo? Por exemplo, a Argentina é uma grande produtora de azeite, tá bom? E, de repente, o azeite português, grego, espanhol vai entrar no Brasil e no Mercosul como um todo, né, sem pagar tarifa alfandegária. Então, a Argentina está negando a questão do azeite, que vai quebrar a produção de azeite dela, que ela não tem como competir com o azeite europeu. Mesmo porque o azeite europeu ele tem uma qualidade um pouquinho superior e é muito mais badalado, muito mais preferido, né, pelos consumidores. E outras coisas também. Então, a Argentina diz que é precoce, é ruim para ela entrar aí no acordo com a União Europeia, por isso ela saiu das negociações, está tentando convencê-la do contrário, mas esse sair pode simplesmente estragar a possibilidade do acordo ser celebrado. Beleza? Entendi, obrigado. Bacana? Beleza. NAFTA, para fechar. North American Free Trading, um acordo norte-americano de livre comércio, né? Acordo formado por apenas 3 países, né? Os Estados Unidos, o Canadá e o México, 2 nações desenvolvidas, a maior potência econômica do mundo, um dos países de maior IDH, de estabilidade social do mundo, e uma economia emergente, subdesenvolvida, industrializada, né?
Então, 2 ricos e 1 emergente, né? O acordo começou a funcionar em 1994 e é um acordo extremamente simples. O objetivo dele, reduzir até zerar tarifas alfandegárias. O acordo começou a funcionar em 94, um ano antes do Mercosul, e em 2010 eles alcançaram o pleno livre comércio. O que a gente diz de ter alcançado o pleno livre comércio? Em 2010 até hoje, né? Pelo menos 90% dos produtos importados e exportados dentro do NAFTA, ou seja, entre os 3 países, não pagam mais nenhuma tarifa alfandegária. Então, quando você alcança pelo menos 90% de produtos sem tarifação, você tem o chamado pleno livre comércio. Ou seja, o NAFTA, em 16 anos de existência, alcançou seu objetivo. Tudo bem? O NAFTA foi uma criação da política econômica do ex-presidente americano Bill Clinton. Tá? O Bill Clinton tinha um sonho muito maior do que o NAFTA. O sonho do Bill Clinton era formar a ALCA. Se o NAFTA é a área de livre comércio da América do Norte, a ALCA é a área de livre comércio das 3 Américas. Da América do Norte, da América Central e da América do Sul. O que o Clinton queria era começar com uma zona de livre comércio aqui, como se fosse um protótipo, e expandir essa zona de livre comércio para toda a América. Tudo bem? Então, todos os países da América, exceto Cuba, por motivos óbvios de inimizade com os Estados Unidos e regime socialista, foram convidados a participar da ALCA. Tudo bem? Para ser um acordo do modelo Zona de Livre Comércio. O que ocorre é que essa ALCA ela nunca saiu do papel. A ALCA não conseguiu vingar, embora os Estados Unidos sonhassem com isso na época da administração Clinton. O que eles conseguiram fazer foi simplesmente o NAFTA, que funciona muito bem, mas fazer a Zona de Livre Comércio em toda a América, a ALCA, não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o final dos anos 90 e os anos 2000 foram anos onde a esquerda esteve muito forte na América Latina. A esquerda esteve muito forte na Venezuela, na época do governo Hugo Chávez, né? Que virou aí, implementou o chamado socialismo do século XXI, bolivarianismo, né? Implementou um modelo em que muitos países se espelharam, né? Se espelhou na Venezuela durante muito tempo, a Bolívia do presidente Evo Morales, o Equador do presidente Rafael Correa. Embora não tenha sido espelhado na Venezuela, o Brasil, no governo Lula e Dilma, é um governo de esquerda. A Argentina foi um governo de esquerda, tanto com Néstor Kirchner, depois da sua esposa, Cristina Kirchner, né? E agora voltou Fernandes com a esquerda. O presidente Pepe, no Uruguai, um ex-guerrilheiro de esquerda, né? Não é mais presidente. O Fernando Lugo, que sofreu impeachment, também de esquerda. A Michelle Bachelet, no Chile, também um governo de esquerda. Então, esses governos de esquerda vinham com muita desconfiança à ALCA. Vinham na ALCA um novo modelo de dominação norte-americana através desse acordo de livre comércio aqui, né? E aí vários países ficaram resistentes a participar ou não dessa ALCA. E a resistência maior acabou sendo, não que ela tenha sido a maior, mas foi a mais importante resistência, foi a do Brasil no governo Lula. O governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos entraram em atrito direto, né? E esse atrito foi tão significativo que o Brasil disse: não participo da ALCA. E quando o Brasil disse que não participo da ALCA, a Argentina, na sequência, diz: eu sigo o Brasil e também não participo. E quando o Brasil e a Argentina disseram: não participamos da ALCA, o que os Estados Unidos disse? A ALCA não interessa mais. Porque a ALCA me interessa fazer uma zona de livre comércio na América para que os Estados Unidos tenham boas relações e ótimas relações econômicas, né? Vantajosas para os Estados Unidos, claro, com a América. E quem é importante na América? Quem são as 3 maiores economias da América? Brasil, México e Argentina. O México não é problema, que os Estados Unidos já tinham feito NAFTA com eles. Mas Brasil e Argentina eram aí os alvos principais. E Brasil e Argentina dizendo não, o resto não importa. Então os Estados Unidos desestimulou da ALCA. Tá? O que fez o Brasil negar a ALCA?
O Brasil questionava a velocidade na redução das tarifas alfandegárias que os Estados Unidos queriam na ALCA. Os Estados Unidos queriam uma redução rápida de tarifas depois que a ALCA começasse a funcionar. O Brasil queria uma redução lenta e gradual, e a Argentina comungava do mesmo desejo que o Brasil. Então, essa foi uma questão impeditiva. A outra questão de discussão são as barreiras não tarifárias, aquelas barreiras que não são alfandegárias, aquelas barreiras que são sanitárias, por exemplo. Não importa o seu produto porque eu acho que ele tem problema sanitário, não importa o seu produto porque você subsidia, não importa o seu produto porque você explora a mão de obra com salários muito baixos, daí em diante, né? Então, o Brasil queria que todas as barreiras não tarifárias que os Estados Unidos impõem à América Latina, e não são poucas, são muitas, fossem discutidas antes de começar a ALCA. Os Estados Unidos disse que aceitaria discutir essas barreiras, mas depois que a ALCA começasse. E aí gerou uma insegurança jurídica. O que é o depois? 1 ano? 1000 anos depois? Né? Então, diante desses fatores e outros fatores, que esses são os dois mais importantes, houve aí uma desavença entre interesse brasileiro e norte-americano, e o Brasil disse não, a Argentina disse não, os Estados Unidos desestimulou, a ALCA não foi formada e o máximo que os Estados Unidos conseguiu foi formar o NAFTA. Tudo bem? Esse funcionou. Tá? E em 2010 atingiu o pleno comércio. Tudo bem? Por que que o NAFTA é apenas uma zona de livre comércio? Por que que o NAFTA não quer livre circulação de pessoas entre os países membros? Hein, pessoal? Quem pode me dizer? Qual o motivo óbvio? Porque os americanos não querem mexicanos passando lá. Exatamente, né? Nem o NAFTA, nem a ALCA poderia dar livre circulação de pessoas, né? Eles querem circulação comercial, mas não querem abrir fronteiras para migrações, porque tratam-se de 2 países desenvolvidos e um país subdesenvolvido. E no ALCA, 2 ricos e 32 não ricos, né? Então, não liberação de livre circulação de pessoas. Pelo contrário, né? Estados Unidos tem proteção na fronteira com o México. E o presidente Trump, em campanha, prometeu que ia o quê, gente? Aumentar e construir novas barreiras na fronteira com o México. E quem tinha que pagar por isso? O México. Os próprios mexicanos. Os próprios mexicanos. Já tem barreiras na fronteira. Já tem barreiras. Ele queria reforçar essas barreiras, né? E construir novas barreiras. Lembrando que são um pouco mais de 3.000 quilômetros de fronteira, né? E então já dá para ver claramente que no NAFTA a questão é comercial, não é migratória. Não há livre nem possibilidade de facilitação na circulação de pessoas, tudo bem? A fronteira Estados Unidos e México é uma fronteira vigiada, fiscalizada, né? É uma fronteira diferente com imagens como essa. Imagina, gente, né? Cuidado, né? Não são animais na pista, podem ser famílias na pista que acabaram de pular o muro e tentando entrar clandestinamente nos Estados Unidos. Então, é um lugar bastante complicado, tudo bem? Então, a questão do NAFTA é comercial. O que o NAFTA produziu? Desde que o NAFTA foi criado em 94, intensificou-se muito um processo de transferência de indústrias. Essa região aqui, nordeste dos Estados Unidos, foi considerada a região de maior industrialização do mundo, ao ponto de, nos Estados Unidos, ela ser apelidada de Manufacturing Belt, tá? Grande concentração industrial. Desde que o NAFTA foi criado, muitas indústrias saíram daqui e migraram para o México. E a maior parte dessas indústrias se concentrando no norte do México. E a maior parte dessas indústrias são indústrias do tipo maquiladoras, são montadoras. Montadora de carro, montadora de bicicleta, de motocicleta, de computador, montadora de celulares, montadora de vários produtos. Cidades mexicanas como Tijuana, Mexicali, Nogales, Juárez, tá?
Novo Laredo e outras, Reynosa, Matamoros, são cidades onde há uma grande quantidade de indústrias. Muitos desses empresários são americanos, são indústrias maquiladoras que montam eletroeletrônicos aqui no norte do México. Tudo bem? Então, elas estão lá no norte do México montando, aqui você vê a montagem de um motor. Tudo bem? Por que essas indústrias saíram dos Estados Unidos e vieram para o México? Vantagem de estar no México. Mão de obra mais barata, isenção de impostos. Principalmente mão de obra mais barata, facilidades fiscais, impostos, não é isso? Então, é interessante você produzir no México, porque você produz a custo mais baixo. O que o NAFTA conseguiu em 2010? Pleno livre comércio. Tudo bem? Então, o que acontece? A televisão, o carro, é montado aqui no México. Parte desse carro montado no México é vendido no próprio México, porque o México tem uma boa classe média. Por exemplo, como o Brasil. Mas o grosso da produção, ela atravessa a fronteira para os Estados Unidos e para o Canadá também, e quando ela atravessa a fronteira, esse produto entra nos Estados Unidos, ele entra sem pagar tarifas o quê? Alfandegárias. Então você produz mais barato no México e consome esse produto nas nações ricas do NAFTA a um custo mais baixo, porque ele foi produzido a custo mais baixo. Tudo bem? Então, essa foi uma das jogadas do NAFTA. Né? Inclusive, os Estados Unidos, na época que criou o NAFTA, o Bill Clinton disse assim, olha, a gente vai, com isso, praticamente acabar com a tentativa de imigração clandestina de mexicanos para cá, que vai ser gerado tanto emprego no norte do México que eles não vão querer entrar nos Estados Unidos. O que aconteceu, na prática, foi diferente, porque o México é um país com tantas desigualdades, como o Brasil também tem, que muita gente migrou para o norte do México atrás desses empregos nas maquiladoras e nem todo mundo conseguiu. Ou seja, a demanda por emprego foi maior do que a oferta. E aí acabou concentrando uma população grande de miseráveis no norte do México que acaba tentando migrar diariamente para os Estados Unidos como tentativa de sobrevivência. Tudo bem? Acontece que esse fator todo foi decisivo para a decadência econômica da região nordeste dos Estados Unidos. Cidades como estados como Ohio, cidades como Cincinnati, como Detroit, Indianápolis, Cleveland, quem mais? Pittsburgh, Detroit está aqui, tá? Cadê Pittsburgh? Eu perdi aqui. Não estou achando Pittsburgh, mas tudo bem, tá? Essas cidades aqui, cidades altamente industrializadas no passado, foram perdendo indústrias. E quando as indústrias automobilísticas, né, por exemplo, né, Detroit é apelidado durante muito tempo de capital do automóvel, não é isso? Cleveland, região de indústria de metalúrgica, né, produção metalúrgica, de repente aqui as indústrias foram embora. O que foi ficando aqui, gente? Desemprego. Né? O desemprego ficou aqui e os empregos foram transferidos lá para o México, muitos empregos, ao ponto de que essa região do Manufacturing Belt passou a ser apelidada não mais de Manufacturing Belt, não mais o cinturão da produção industrial, e sim o Rust Belt. Rust é ferrugem, né? Então, cinturão da ferrugem. Cidades como Detroit, que sede da Ford, sede da General Motors, cidades altamente industrializadas, com montadoras de carro, com produção de autopeças, muitos dos bairros industriais de Detroit desapareceram, viraram cidades fantasmas, abandonaram, Chrysler também. Então, paisagem de Detroit, em alguns lugares, é isso. Lugares abandonados. Detroit perdeu mais de 1,5 milhão de habitantes por conta dessa fuga de indústrias. E tudo isso que aconteceu foi decisivo nessas últimas eleições norte-americanas. Nessa última eleição norte-americana, os dois candidatos, né, a eleição, o Trump e a Hillary Clinton, discutiram muito essa questão. Né? E o Trump botou como um dos seus objetivos de campanha América primeiro, não é isso? America first. E vamos trazer de volta emprego para os Estados Unidos. E uma forma de trazer emprego de volta para os Estados Unidos é trazer indústrias de volta. Tudo bem? Para trazer indústrias de volta, aí o Trump, daquele jeitão dele, né, disse: eu vou até acabar com o NAFTA, se necessário, para trazer essas indústrias de volta para cá. E nessas áreas aqui, nesses estados, né, a gente vê aqui o resultado da votação.
Azul são os estados aonde ganhou os democratas, Hillary Clinton. E vermelho são os estados onde o Trump ganhou. Então veja que o Trump ganhou na maioria dos estados da região do Manufacturing Belt. E tradicionalmente era o Partido Democrata, o azul, que ganhava aqui. Por quê? Porque como é uma região muito industrializada, tem muito sindicato, e os sindicatos sempre foram muito ligados ao Partido Democrata. O Obama ganhou 2 vezes eleições, garantindo votos principalmente aqui. De repente a coisa mudou. Com a promessa de trazer empregos de volta, a vitória foi de Donald Trump. Então, a política de Trump, a propaganda de Trump funcionou muito bem nessa região, e isso foi decisivo para a sua vitória no Nordeste dos Estados Unidos, e que acabou sendo fundamental para a sua vitória nas eleições dos estados norte-americanos, né? Dos 51 estados norte-americanos. Tá? Resultado disso, Trump tornou-se o novo presidente, e na campanha ele disse: vou trazer empregos de volta para os Estados Unidos, vou renegociar o NAFTA para trazer a indústria de volta. E outra forma de você conseguir também trazer emprego para os Estados Unidos é dificultar a entrada de produtos chineses. A gente acompanhou aí nesses 2 últimos anos a guerra comercial Estados Unidos-China. Os Estados Unidos subindo tarifas alfandegárias para dificultar a entrada de produtos chineses. Faz parte da política do Trump. A gente pode gostar muito do Trump ou pode odiar profundamente o Trump. O que a gente não pode dizer é que ele não cumpre as promessas de campanha, né? De alguma maneira ele tenta fazer as coisas. Seja a gente contra ou a favor, mas ele, né, entrou em guerra com a China e conseguiu renegociar o NAFTA. Já vou falar dessa negociação. E, além do mais, né, restringir a imigração, foi muito forte na campanha dele, isso trouxe muito votos, né, principalmente os mexicanos ilegais, construindo um muro na fronteira, e também naquela política que vem desde 11 de setembro, a guerra contra o terror, o Trump, de forma bastante radical, dizendo que imigrante que vem de países predominantemente islâmicos são potencialmente terroristas. E aí, imigrantes que vêm do Irã, que vêm do Paquistão, que vêm da Síria, do Iêmen e de outros países têm seu visto automaticamente negado nos Estados Unidos, né? Então, isso faz parte de uma política norte-americana. Mas dentro aqui de blocos econômicos, o que é importante? O Trump ameaçou acabar com o NAFTA. E disse que só manteria o NAFTA se ele fosse renegociado para diminuir os prejuízos para os Estados Unidos. E o NAFTA foi renegociado. Vou falar disso em alguns instantezinhos para a gente terminar a aula. Antes, eu queria dizer para vocês que isso aqui aconteceu mesmo nos Estados Unidos, tá? Essa decadência industrial aqui no Manufacturing Belt. Mas provavelmente isso iria acontecer de qualquer forma. Acho que o NAFTA ele apenas acelerou e intensificou o processo, mas indústrias tenderiam a diminuir a sua presença nos Estados Unidos porque é um país mais caro de produzir, tudo bem? Então isso é uma tendência mundial, uma tendência internacional. O que o NAFTA fez foi trazer uma área muito próxima para essas indústrias irem. Então acabou sendo intensificado e acabou sendo facilitado. Mas é importante vocês saberem que os Estados Unidos, por ter mandado indústrias terem saído de lá e ido para o México, não foi algo que não iria acontecer, mas também é importante entender que os Estados Unidos já vinha passando por um processo de transformação industrial. O que significa esse processo de transformação industrial? Indústrias mais simples, como montadoras, né, de carro, montadora de eletrônicos, né? Montagem é uma coisa simples, né? Essas indústrias já tenderiam a ir embora dos Estados Unidos, como já tinham ido embora as indústrias têxteis, indústrias de calçado, né? Tudo que ia indo embora, né? Por quê? Porque os Estados Unidos já vinha uma transformação industrial priorizando as indústrias de alta tecnologia, que incorporam menos mão de obra, mas são muito geradoras de renda, porque a mão de obra é menor, mas é uma mão de obra altamente qualificada e são produtos de altíssimo valor agregado. Então, essa transformação industrial nos Estados Unidos já vinha acontecendo e continua acontecendo. Tá? Se, por um lado, o Manufacturing Belt, essa região, perdeu indústria e perdeu muita indústria lá para o México, outras áreas dos Estados Unidos cresceram industrialmente, mas principalmente com indústrias de alta tecnologia. O maior destaque de todos é o chamado Vale do Silício, Silicon Valley. Né? Lembra que silício é uma homenagem, né,
ao silício, que é a matéria-prima principal da indústria de chips, de alta tecnologia. Então, o Vale do Silício, principalmente na área de computação, né, a área mais importante, com vários tecnopolos, né? Seattle também é uma espécie de Vale do Silício, só que eles chamam lá de Silicon Forest, né? Floresta do Silício, né? Porque aqui a gente tem muitas coníferas, né? Seattle é onde está a sede da Boeing, por exemplo, indústria aeronáutica. A gente sabe que a indústria aeronáutica incorpora muitas tecnologias de alta qualidade. O Silicon Prairie, né? Aqui é a região das pradarias, dos campos norte-americanos, onde a gente tem Dallas, Houston, que é a indústria aeroespacial, né? Então, aqui é uma região também importante. A região de Atlanta, que é onde a biotecnologia é muito forte, e a própria região da Flórida, né, que eles chamam de Silicon Beach, né, a praia do silício, né, onde a gente tem o Cabo Canaveral, que também está ligado à NASA, a indústria aeroespacial, e a gente tem tecnopolos na área de informática aqui também. Então, essa transformação industrial já vinha acontecendo nos Estados Unidos, e o Manufacturing Belt ia, mais cedo ou mais tarde, entrar em decadência, né? Só que foi acelerado pelo México. Agora, lembrando que também na região do Manufacturing Belt, algumas regiões têm sobrevivido porque se transformam, como, por exemplo, o Silicon Valley, que é a região aqui próxima a Nova York, com indústrias eletrônicas, de eletroeletrônica e computação, mais modernas, principalmente ligadas à Universidade de Harvard. Beleza? Legal? Bom, e para a gente fechar, a renegociação do NAFTA. O nosso tempo já estourou, mas é rapidinho. A renegociação do NAFTA. O Trump disse que ia acabar com o NAFTA se não renegociado. México e Canadá não tiveram opção, renegociaram, e o NAFTA mudou, inclusive mudou de nome. O novo nome do NAFTA é Novo NAFTA, ou melhor, é USMCA. Tudo bem? US, Estados Unidos, parece nome de banda, né? USMCA, US, Estados Unidos, M, México, CA, Canadá, né? O México ganha uma letrinha só para ficar esperto, que é o mais pobre. Então, Estados Unidos, México e Canadá, né? Então, várias renegociações foram feitas. Para vocês terem uma ideia da dimensão de o que aconteceu. Produtos para terem livre comércio no USMCA, ou seja, no novo NAFTA, para não pagar tarifa alfandegária, esses produtos precisam cumprir duas condições básicas. Ter um percentual mínimo de peças produzidas regionalmente, ou seja, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Por exemplo, um automóvel para entrar sem tarifa alfandegária do México para os Estados Unidos, do México para o Canadá, pelo menos 75% de suas peças tem que ser produzido nos Estados Unidos, no México ou no Canadá. Para que isso? É uma forma de que os produtos montados lá no NAFTA, no novo NAFTA, o SMCA, tenham peças predominantemente desses países, não peças chinesas. Então, isso é para lascar a China. Tudo bem? Segunda condição, tem um percentual mínimo da produção feito em fábricas que pagam acima de $16 a hora. Tudo bem? O México paga $16 a hora para o seu trabalhador? Não, menos de $4 a hora. Então, os automóveis, para poderem circular livremente dentro do novo NAFTA e o SMCA, pelo menos 20% das peças tem que ter sido feita em fábrica que pagam acima de $16 a hora, ou seja, obrigatoriamente fábricas que são canadenses ou norte-americanas, concorda? Então, isso é uma forma de tentar tirar algumas indústrias que foram para o México e trazer de volta para os Estados Unidos. É uma forma do Donald Trump estar cumprindo aí a sua campanha, o seu programa, e a ideia do América em primeiro lugar, American First, né? E o SMCA, nessa negociação, é válido por 16 anos. Depois de 16 anos, essa renegociação foi feita no ano passado, ele vai ser reavaliado para ver se ele continua, se ele muda ou simplesmente se o acordo desaparece. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Perguntas? Tranquilo. Foi tranquilo, né? Tranquilo? Bom, com isso a Tudo gente bem. fecha aí essa parte de blocos econômicos. Na próxima semana a gente entra com um novo bloco de matérias, né, para finalizar esse conteúdo que a gente havia programado, de falar de infraestrutura econômica do Brasil, energia, indústria, transportes, tudo bem? Beleza?
Um grande abraço para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam absorvendo bem o conteúdo e já vão preparando para estudar. A gente começa o tema fonte de energia na próxima quarta-feira. Ok, Alfeu?